Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Trabalhadores cobram menos burocracia para o licenciamento de unidades de triagem na capital. O assunto foi tratado na Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Reforma da Previdência dos servidores municipais é aprovada em segundo turno. Porto Alegre deverá contar com atendimento ampliado de farmácias distritais. Essas e outras informações você confere a partir de agora aqui no Jornal da Câmara. E a Comissão de Saúde e Meio Ambiente debateu a situação da logística reversa em Porto Alegre. Na reunião desta terça-feira, os trabalhadores também cobraram uma política de desburocratização no processo de licenças ambientais para as unidades de triagem. Nesta quarta-feira, dia 7 de julho, a coleta seletiva completa 31 anos em Porto Alegre. Atualmente, a capital gaúcha recicla menos de 10% dos resíduos sólidos da cidade. Segundo os próprios trabalhadores, o material reciclado só não é maior porque aproximadamente metade da matéria-prima é recolhida pelos chamados catadores clandestinos. Nós estamos dentro de um período de escassez de material para as unidades de triagem. A gente tem o problema dos catadores individuais, dos clandestinos, e temos também o segmento privado, que está adequadamente dentro deste mercado e cada vez avançando mais. Nós não temos 7% dos porto-alegrenses que fazem a separação do resíduo sólido, portanto, que abastecem o caminhão da Quatravia. Se nós aumentarem 10 vezes, nós chegaremos a 70%. Porto Alegre teria um boom econômico, com milhares de empregos, e as unidades de triagem teriam um valor bem mais de 150 toneladas. A questão da clandestinidade, a nossa proposta é de trazer alguns desses clandestinos, ou seja, informais, né, esses que estão trabalhando na informalidade, para a formalidade. Nós temos que trabalhar imediatamente na regularização. Além da coleta irregular, a categoria reclama da burocratização no processo de liberação ambiental das unidades de triagem. Conforme o Ministério Público, os galpões de reciclagem precisam ser tratados como equipamentos de interesse social, o que poderia autorizar a instalação das UTs em diversas áreas urbanas do município. Então, assim, o convite que eu faço para a Câmara de Vereadores é que a gente possa dar continuidade para esse assunto e se possa trabalhar em várias frentes. Ou seja, nós precisamos para ontem de uma legislação urbanística que trate as unidades de triagem como equipamentos de interesse social, que possam ser implantadas mesmo em áreas residenciais, mesmo em áreas mistas, desde que avaliado o impacto. Conforme os trabalhadores do setor, as unidades de triagem perdem muito tempo para conseguir uma licença ambiental. Para agilizar essa liberação, o Executivo está trabalhando em parceria com o Legislativo. Segundo a Prefeitura, já existe um projeto para criar uma legislação específica aqui no município. O objetivo é justamente acelerar o processo de liberação ambiental. Infelizmente, nós, enquanto Fórum de Catadores de Porto Alegre, já colocamos as nossas pastinhas embaixo do braço, né, com as informações de todas as unidades de triagem. Comparecemos em vários setores responsáveis para que essa demanda possa ser solucionada e nunca tivemos sucesso. Inclusive, em alguns setores, né, servidores públicos nem sabem da existência das unidades de triagem em Porto Alegre. Isso é extremamente preocupante, né, diante do fato de serem ferramentas que prestam serviço para o município. A gente vê hoje empresas milionárias se infartando, tendo suas licenças ambientais fácil, e quando chega na hora da unidade de triagem de Porto Alegre, presta um serviço gratuito para a Prefeitura de Porto Alegre, para os cidadãos, se torna muito difícil, muito burocrático, muito documento, muito isso, muito aquilo, e todos têm o segredo, todos têm a resposta. Eu vejo Porto Alegre de ideias, mas não de práticas. O nosso plano diretor, ele é bastante amarrado, então há necessidade de alterar por lei municipal
para flexibilizar as questões urbanísticas. Por isso que precisa ser verificado cada situação de cada uma das unidades, feito um projeto de lei que deve ser aprovado no Conselho Municipal do Plano Diretor, que é o CMDOA, e depois enviado o projeto de lei para a Câmara de Vereadores para flexibilização. A pauta sobre a logística reversa foi uma proposta trazida para o encontro da Cosmã pela vereadora Cláudia Araújo. A gente sabe que não é possível admitir a informalidade enquanto alguns estão sofrendo duras penas para se manter pagando seus impostos, fazendo tudo de forma regular, dentro da legalidade. Então, realmente é muito importante, né, enquanto uns trabalham sério, que nós sejamos voz dessas pessoas para que a gente não apoie essa informalidade. Acho que esse é o primeiro ponto que nós temos que trabalhar. Conforme o DMLU, o Executivo fará uma reunião com as entidades para ouvir e tentar atender às demandas dos trabalhadores que atuam na coleta seletiva. Existe uma burocracia muito grande, né, em todo esse processo. E vocês bem sabem que esse governo que assume, né, é determinação do prefeito, a questão da desburocratização. Nós precisamos desburocratizar, nós precisamos conversar, sentar numa mesa e buscar um denominador comum para uma série de questões que eu ouvi aqui e que são simplesmente de conversa, de articulação e, se necessário, de mudar alguns aspectos legais que estão impedindo, né, que a questão funcione de forma mais ágil e mais clara. E isto só vai se fazer com o diálogo. Ao final da reunião, os parlamentares integrantes da Cosmã decidiram que irão encaminhar um ofício ao Executivo propondo a criação de uma política pública de educação sobre a coleta seletiva e também sugerir a isenção das taxas municipais para as unidades de triagem. Um grupo de trabalho sugerido pelo vereador Aldacir Oliboni, do Partido dos Trabalhadores, será absorvido pela já existente Frente Parlamentar da Logística Reversa. A necessidade de mais flexibilizações e a revisão de alguns protocolos sanitários para a retomada de eventos em Porto Alegre foram alguns dos apontamentos debatidos na reunião da Comissão de Educação e Cultura nesta semana. Representantes do segmento acreditam que regramentos específicos para cada tipo de atividade poderiam ser alternativas para o setor. De acordo com o secretário extraordinário de enfrentamento ao coronavírus de Porto Alegre, a Prefeitura tem conversado com o governo do estado sobre a possibilidade de voltar a permitir a realização de shows e outros eventos de grande porte na cidade. César Susbach disse que o avanço da vacinação e a redução do número de internados com a Covid-19 favorece a retomada do setor. Certamente vai sair nos próximos dias aí um evento já com testes. Nós queremos trazer para Porto Alegre eventos testados, mas para isso nós precisamos também da colaboração do Estado, né? Para que isso nós temos uma capacidade aqui de Porto Alegre de decisão limitada, né? Então, quando nós queremos trazer um show maior ou um evento de maiores proporções, nós precisamos da participação do Estado do Rio Grande do Sul. Para o diretor de Turismo e Eventos da Prefeitura, o governo acredita em uma retomada com responsabilidade, sem descuidar das pessoas. No entanto, Luiz Armando Oliveira avalia que é possível flexibilizar alguns protocolos, levando em conta a realidade de cada evento. Nós estamos todos empenhados em fazer com que os eventos aconteçam com o maior público possível. Mas eu garanto aqui que ninguém cometerá nenhuma irresponsabilidade em nome disso aí. Eliana é proprietária de uma empresa de eventos na capital e destacou que, após um ano, conseguiu promover uma atividade presencial com segurança. Tem como fazer, tem que fazer. Eu até ontem, eu falei com o governador, falei com o nosso vice-prefeito, nem deveria, porque eu era simplesmente uma fornecedora, mas a gente fica angustiada. Está na hora de aumentar isso, de abrir isso, de nos deixar trabalhar. As pessoas querem ir, as pessoas se comportam. Mas sempre os entraves estão no comitê de crise do governo do estado. Então o trabalho, o foco tem que ser ali, vereadora. Nós temos que trabalhar junto com os deputados para forçar e tentar sempre em cima do comitê de crise.
Porto Alegre está aberta, Porto Alegre está funcionando, as coisas estão normais. Durante a reunião da SESC, os manifestantes entraram em consenso. O Gabinete de Crise do Estado precisa estabelecer protocolos diferenciados para cada tipo de evento na cidade. De acordo com os representantes do setor, atividades corporativas, artísticas e esportivas podem acontecer de forma presencial, mas nem todas devem ter o mesmo regramento, como a testagem rápida, pois, segundo eles, gera muitos custos. Outro assunto levantado no encontro tratou sobre a liberação de áreas em espaços livres para a realização dos eventos. Para que o pessoal dos eventos também possa atuar, né? Eu acho que a parceria, a prefeitura deveria ser bastante parceira nesse momento, diminuindo a burocracia de utilização desses espaços. O secretário de Enfrentamento ao Coronavírus afirmou que a prefeitura realiza suas ações com base na legislação. Outros vereadores da SESC também se manifestaram. Acho importante a gente trazer esse debate cada vez mais, que estamos a retomada dos eventos com a segurança devida, com os protocolos devidos. Coloco aqui que a gente, por vezes, nós também temos eventos que são a céu aberto, nós temos eventos esportivos que também devem ser retomados para a agenda da cidade, eventos culturais. O Estado criou meios para voltar às aulas, para a retomada das aulas, né? Então, nós temos trabalhadores, artistas, pessoas que dependem da cultura, dependem de eventos, né? E pessoas que estão passando necessidade, passando dificuldades. Como encaminhamento do encontro, a comissão fará um documento com sugestões para a prefeitura entregar ao governo do estado. E a Câmara da Capital aprovou em segundo turno o projeto do Executivo que muda o regime de previdência dos servidores municipais. Por se tratar de alteração na lei orgânica, a proposta precisou de 2 votações. O texto amplia o tempo de contribuição e eleva a idade mínima para a aposentadoria. Com 24 votos favoráveis e 12 contrários, a reforma da Previdência Municipal foi aprovada em segundo turno pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre. O projeto de emenda à lei orgânica do município foi apresentado pelo Executivo e altera o regime de previdência própria dos servidores municipais. Entre as justificativas, o Executivo diz que o principal objetivo é harmonizar a Previdência da capital com as regras que já foram aprovadas para os servidores federais. Esse projeto é bom para a cidade, é bom para o Executivo, é bom para a Câmara de Vereadores, mas principalmente é bom para os servidores da ativa e os inativos também. Nós queremos que os inativos continuem recebendo a sua aposentadoria e queremos que os vereadores que estão na ativa, quando se aposentarem, também possam receber o salário em dia. Foi um projeto feito a muitas mãos para o bem dos servidores, para o bem de Porto Alegre. As modificações estabelecidas com a aprovação do projeto se referem ao aumento da idade mínima para aposentadoria e tempo de contribuição, além de criar regras de transição para os atuais servidores municipais. De acordo com o texto, além da necessidade de 25 anos de contribuição, a idade mínima de aposentadoria para os homens passa de 60 para 65 anos. No caso das mulheres, de 55 para 62 anos. O projeto teve ainda uma emenda e uma subemenda aprovadas. É um projeto que não é partidário, é um projeto para a cidade de Porto Alegre. Além dele ter uma justiça social, ele tem a sustentabilidade de poder pagar efetivamente todos os funcionários municipais que estejam aposentados. Sabemos que a longevidade das pessoas aumentou e nós não podemos ter a dúvida se a prefeitura poderá, através da contribuição dos seus funcionários, pagar em dia. E esse projeto diz que sim, que a paridade e a integralidade estarão conservadas para esses funcionários. Além disso, um projeto aprovado que fala de investimentos para 1,5 milhão de porto-alegrenses. A apreciação do projeto em segundo turno mais uma vez gerou debate entre os vereadores. Os parlamentares contrários à proposta do Executivo se mostraram descontentes com o aumento do tempo de contribuição, especialmente em relação às mulheres. Impacta a vida de uma carreira do servidor público, porque muda consideravelmente o tempo tem que trabalhar mais, né, para poder ter o 100% da integridade da aposentadoria. Inúmeras pessoas vão ter que trabalhar 7 anos a mais, 5 anos a mais. E muda também
o percentual que tu pode atingir nesse período. Porque nós percebemos que essa reforma, na verdade, ela mexeu com o servidor público porque 5 anos que não recebe reajuste salarial. Eu acho que o maior impacto negativo é que é um ataque aos servidores. E não tem como se fazer um governo que realmente responda aos interesses do povo atacando o serviço público. Porque os servidores públicos são a alma de um governo que possa realmente atender a população. E os servidores já estão com os salários congelados há muito tempo, estão sendo atacados já pelo governo Marquesan, o governo anterior. E o governo Mello está copiando exatamente os mesmos projetos do governo Marquesan. Por se tratar de um projeto de emenda à lei orgânica, a proposta teve que ser apreciada em 2 turnos. Também foram necessários para aprovação 24 vereadores favoráveis à matéria nas 2 votações. Os vereadores também aprovaram na sessão de segunda-feira projeto do Legislativo que amplia o horário de funcionamento das farmácias distritais. A proposta prevê que pelo menos 2 unidades da capital deverão funcionar até às 10 da noite. A votação da proposta aconteceu durante a sessão ordinária da última segunda-feira. O plenário aprovou a matéria por unanimidade. O projeto foi encaminhado pelo vereador Cláudio Janta. O texto da matéria determina a abertura de pelo menos 2 farmácias distritais até às 22 horas. Conforme o autor do projeto, as unidades devem funcionar em dias úteis e também aos sábados, domingos e feriados. Além disso, a proposta autoriza o município a firmar parcerias com estabelecimentos da rede privada. O objetivo é aumentar o alcance na prestação do serviço. Hoje, quando procuramos uma UBS, uma UPA, um posto de saúde, realmente tu sai de lá com a prescrição do medicamento e as farmácias dentro do Sistema Único estão fechadas. Então vai possibilitar, não somente no dia de semana, as farmácias distritais e os convênios com farmácia particular fazer a entrega desse medicamento, assim como também o fim de semana. Tu vai num órgão desses, a sexta-feira tu só vai ter o remédio na segunda, Então agora facilita a vida de todo mundo, possibilitando esse acesso a algo que melhore a vida das pessoas, principalmente a saúde. Atualmente, Porto Alegre conta com 10 farmácias distritais espalhadas pelas diferentes regiões da cidade. As unidades que terão o horário estendido ainda não foram definidas. A Câmara da Capital terá uma comissão especial para avaliar o transporte coletivo na cidade. O requerimento que institui o colegiado também foi aprovado na sessão de segunda-feira. Aprovada por unanimidade, a comissão especial que irá avaliar o sistema de transporte coletivo por ônibus em Porto Alegre foi proposta por vereadores do PT, PSOL e PCdoB. Os autores do requerimento justificam que a má qualidade do transporte público e o preço elevado da passagem precisam ser investigados. Depois de instalada, a comissão terá até 90 dias para analisar o sistema. O objetivo dessa comissão é que a gente abra a caixa preta do transporte público de Porto Alegre. A gente sabe que temos situações vinculadas à ATP, em que a ATP simplesmente utiliza recursos públicos para lavagem de carros particulares, para compra de ternos, para uma série de outras funções que não seriam funções vinculadas ao transporte público. A gente sabe que a passagem é uma das passagens mais caras do país, entre as capitais a mais cara, e isso não se reproduz na qualidade do transporte público. Então a gente sabe que tem uma situação muito grave acontecendo com o transporte público de Porto Alegre e o objetivo dessa comissão é que a gente possa trazer às claras o que está acontecendo na nossa capital. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!